Acho que tem alguém tentando entrar em casa. Calma, galera, isso é zoeira. Mas um vídeo bem sério, conversando aí com o Dr. Marcos de Bittencourt sobre legítima defesa e como você pode atuar, o que você deve fazer em uma eventual situação de invasão de domicílio, beleza? Então, acompanhe aí como ficou o nosso vídeo. Valeu! E estamos aqui então, galera, Diego da Silva, do Treino a Seco, e hoje eu estou convidado mais do que especial, o Dr. Marcos Bittencourt, também é CAC, também é atirador esportivo, e eu convidei ele hoje para trazer um pouquinho sobre legítima defesa, né? Então, é um tema que tem bastante engajamento dentro da comunidade armamentista, nós temos sérias dúvidas, esperamos nunca precisar utilizar, mas é importante que tenhamos algum conhecimento prévio do que fazer se algo vier a acontecer nesse sentido. Então, eu convidei hoje o Dr. Marcos Bittencourt e ele vai trocar uma ideia para a gente. A gente combinou que a gente vai fazer primeiro uma introdução sobre legítima defesa, para deixar todo mundo no mesmo patamar. E, na sequência, eu vou trazer para ele algumas perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram. Então, quem não segue no Instagram, @treinaseco. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, também vamos lá fazer o @treino a seco, seguir o treino, @treino a seco no canal do YouTube. E então eu conto com vocês aí para dar essa força para o canal, essa força para a página do Instagram e do YouTube. Então agora com vocês aí, Dr. Marcos Bittencourt. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no Treino a Seco. E eu queria que você se apresentasse rapidamente aí, e depois pode tocar ficha aí o que a gente deveria saber sobre legítima defesa. Certo, Diego. Primeiramente, bom dia, né? Boa noite ou boa tarde, não sei em qual momento aí você está assistindo esse vídeo, mas fica aí meu muito agradecimento também, Diego. Obrigado por essa oportunidade de falar desse tema importantíssimo, né? E bem interessante, principalmente no mundo do tiro para nós, atiradores, né? E eu sou o Dr. Marcos, advogado criminalista, atuo na área criminal, sou especialista na área, né? Desde a parte de flagrante até a parte defensiva, recurso ao STJ, STF, também atendo muitas necessidades do atirador esportivo e para quem também faz o uso da defesa que tem a arma para uso de defesa pessoal, né? Bom, como a gente conversou, Diego, eu acho que é interessante nós, primeiramente, assim, passar alguns conceitos, né? Alguns conceitos de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, acerca aqui da legítima defesa, e acho que é importante alguns fundamentos. E, bom, a legítima defesa, ela está expressamente no artigo 25 do Código Penal, né? Nosso ordenamento jurídico brasileiro, e que constitui como legítima defesa alguém que, a fim de repelir uma injusta agressão atual e iminente prestes a acontecer, né? Ela se utiliza moderadamente dos meios necessários para defender a própria vida ou a vida de terceiro. E agindo assim, essa pessoa se vale de uma das causas que exclui a ilicitude, né? Que está expressamente prevista lá no artigo 23 do Código Penal, e especificamente no inciso 2º, que é a legítima defesa. Bom, eu acho também interessante, e julgo como importante, a gente entender um pouco acerca do conceito do crime, né? Fala-se muito legítima defesa, que a gente tem que se defender e tudo mais, mas o que significa o crime em si, né? E daí eu te pergunto, Diego, é um momento já passou isso pela tua mente? O conceito básico, assim, o que seria um crime? Cara, para mim o crime é aquilo que eu faço que está proibido na lei. Eu acho que deveria ser isso. Não sei se estou correto. Entendi. Acho que o cidadão comum, né, ele pode fazer tudo aquilo que não está proibido por lei. Então, eu acho questão que dos seria deveres, isso. né? Isso. Sim. Perfeito. Mas, assim, para esse tema hoje em si, né, tecnicamente, o crime ele se resume nada mais, nada menos do que um fato típico, ilícito e culpável. Típico? Típico, ilícito e culpável. Já ouviu os termos em algum momento? Não. Tá, perfeito. Então, vamos lá. O que acontece? Existia uma determinada situação. E daí existia uma determinada conduta por parte de alguém.
E essa determinada conduta, ela pode ser reputada como criminosa. Então, nada mais aconteceu do que um fato típico e ilícito culpável. Se existir uma tipicidade e existir uma ilicitude, mas esse fato não foi culpável, não existe crime. Certo. Existiu uma tipicidade, mas não teve uma ilicitude, não existe crime. Existiu uma situação que aparentemente pode ser típica na lei, mas aí depois mais a fundo foi ver, não existe um tipo penal. Não existe uma tipicidade, então logo não vai existir os dois substratos posteriores, né? Então não existe crime, é uma conduta típica, certo? Então, perfeito. Agora aqui, só que nesse caso aqui, eu não vou explanar cada uma desses substratos, né? Porque senão o vídeo poderia se estender mais. Mas o que nos interessa para nós aqui é o segundo substrato, que é a ilicitude. Certo. Lembra lá de uma das causas que exclui a ilicitude, do artigo 23? Não, não sou do direito. Não sou do direito. Vamos lá. Sim, sim. E a maioria aqui do canal provavelmente também não é do direito. Perfeito. Então vamos lá. Então o que interessa para nós aqui é o segundo substrato, é a ilicitude. Perfeito? Então, eu vou citar aqui um exemplo, né? Um exemplo muito clássico, assim, que a gente aprende na graduação e até mesmo a gente vê nos conceitos doutrinários, né? Só para deixar claro, assim, brevemente, doutrina é uma das ferramentas que a gente utiliza para interpretar a lei, para interpretar o direito, né? E, basicamente, são vários juristas que fazem as suas construções teóricas com as suas convicções e as convicções de outros doutrinadores também. Basicamente é isso. Então, pensamos na seguinte situação, Diego. Imagina que eu vou colocar exatamente os nomes que eles utilizam, tá? Que são nomes fictícios. Imagina o seguinte, que Mévio estava na casa dele, com a família dele, assistindo TV na sala, e daí estava Mévio, as duas filhas, uma menor, outra maior, e a esposa ao lado. Certo. Só que eu abro um parênteses aqui, dizendo que Mévio, ele tem a posse de uma arma de uso restrito, para defesa pessoal, mas Mévio também é um atirador nível 3. Certo. Então, ele entende muito de arma, ele entende muito de dinâmica defensiva, pratica PSC, enfim, nível 3 lá, padrão. E daí imagina que eles estão ali por volta de umas 22 assistindo, e de repente existe Tício que já tem passagem pela polícia, vive no mundo do crime, participa de organização criminosa. Tício também está armado, só que a arma de Tício é aquele jeito, né? Arma totalmente irregular, ele usa exatamente para essa finalidade do crime, enfim. E daí Tício vai e invade a casa de Mévio, ele comete um 150, né, invasão de domicílio, só que a ideia de Tício é praticar um furto. Ele vai lá especificamente para subtrair algum objeto da casa de Mévio. Uma bicicleta, enfim. Só que quando ele adentra na casa de Mévio, ele invadiu o domicílio, e ele percebe que na sala de Mévio, ao se aproximar da sala, que é uma porta-janela, ele vê que lá existe um determinado objeto que é de conhecimento dele, que é um objeto valioso. Só que ele pensa, olha, eu não sei que horas que eles vão dormir. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou invadir a casa, eu vou render todo mundo ali, e se tiver que eu meter bala, eu vou meter bala. Eu só quero aquele objeto. Só que não sabia da situação de Mévio, né? Que Mévio é atirador e tudo mais, e Mévio, como de praxe, ele sempre sempre preza pela segurança da família. Então, naquele momento ali que está assistindo a série com a família, ele está com a arma na cintura. Está armado. Pela segurança. Então, daí Tício vai lá, faz aquela rendição, só que quando ele vai render, ele já vai com a arma direta apontada para Mévio. E daí Mévio percebe, olha, ou é eu e a minha família, ou é ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atirar. Então, Mévio vai naquele momento ali e se vale dos meios, moderadamente dos meios necessários para cessar uma iminente injusta agressão, que está prestes a acontecer. E daí ele dá um tiro e dá outro, foi o suficiente para cessar a injusta agressão. Para nós, a gente sabe que Mévio agiu em legítima defesa. Isso é inegável. Agiu em legítima defesa. Ou era ele, ou a vida de terceiros que estava ali junto, né? Então, ele salvou todo mundo. E daí, esse
assim, eu faço uma pausa aqui para voltar ali ao conceito do crime. Previamente, em tese, a gente sabe que é legítima defesa, mas em tese, sim, houve um fato típico, porque houve um resultado morte. Não teve a intenção de tirar a vida de alguém, mas houve um resultado morte. Então, em tese, talvez possa ser imputado 121, que é o homicídio, matar alguém. Então, houve um fato típico, houve uma tipicidade, que existe um tipo penal na lei daquela conduta. Agora, essa conduta foi lícita ou ilícita? Bom, ele agiu em legítima defesa, que é uma das causas do artigo 23 lá, que exclui a ilicitude. Então, em tese, ele agiu em legítima defesa, não houve uma ilicitude, mas sim foi uma conduta lícita. Então, já não tem mais o segundo substrato. Consequentemente, não existe crime. Esse seria a legítima defesa. Entendi. Eu vou mais adiante agora. Se tiver que pausar para esclarecer alguns pontos, pode pausar. E se eu falar demais também, tu pode interromper. Tranquilo. Mas eu vou mais adiante, porque daí a gente já responde algumas outras questões aí, tá? Uhum. Ok. Houve ali a questão de um resultado morte. Nada mais, o Matthew nada mais fez do que salvar a própria vida e a vida de terceiro. Uhum. No caso, a família dele. O que fazer agora? Bom, não puxando a sardinha para o meu lado, mas contato o seu advogado de confiança. Esse é o ponto mais importante. Atenção, YouTube, não estamos fazendo propaganda, mas... não. Não estamos fazendo propaganda, mas procure... Eu já ser advogado da confiança para não puxar a sardinha para o meu lado. Né? Exatamente. Porque, imagina, só quero dizer que eu confio no Dr. Marcos de Bittencourt, mas não estamos fazendo propaganda. Mas procure sempre um advogado para, previamente, antes de precisar, antes de acontecer alguma coisa, saiba quem é advogado criminalista, conheça um advogado criminalista, para que na hora do desespero, na hora que deu ruim, que você vai precisar, você não precise ficar procurando quem seja, né? Então é bom saber do seu ciclo aí de amizades, alguém é advogado criminalista, e daí já conversa com ele, olha, sou atirador esportivo, tenho equipamentos para defesa também, eu só quero saber o teu contato para que, eventualmente, se Deus quiser, nunca precisa, mas quando precisar, eu saber quem contactar. Então, primeira coisa, então, doutor Marcos, aconteceu, antes de chamar o SAMU, antes de chamar o bombeiro, eu ligo para o advogado, é isso? Ou não, liga para o SAMU e liga para o advogado. Advogado, cara. Advogado. Porque ali que vai ter o primeiro contato do que, de fato, como proceder ali, né? Eu vi que tem uma pergunta relacionada a agir em legítima defesa. O que eu faço agora? Isso, eu vou até colocar ela aqui já. Então, se eu não me engano, essa foi do Marcos, tá? Eu esqueci de trazer o nome das pessoas que perguntaram, mas vamos lá. Atirei em alguém em legítima defesa. O que fazer em seguida? Então, cara, eu sou o Névio e entrou um jaguar aqui, o tal do Tício. Eu estava com a minha família e em uma janela de oportunidade, saquei minha arma, disparei contra ele, e agora? O que eu faço? Então, acionar o advogado? De sua confiança. Acionar o advogado de minha confiança. E ali vai ter uma melhor instrução ali, né? A respeito de como proceder depois numa eventual oitiva, né? Inquirição, na verdade, em sede de delegacia, né? Em sede policial. Muito provavelmente, né? Daí eu estou fazendo um questionamento também, já achando que eu sei a resposta. Mas muito provavelmente a polícia vai me encaminhar para a delegacia, né? Acho que não tem como. Vai ser conduzido. E daí, assim, ó. Pode falar, perdão. Desculpa. E o equipamento vai ficar retido lá ou não? Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Perfeito. Vamos chegar lá. Vamos primeiro desvendar a respeito desse caso específico, né? Que, na verdade, é um exemplo clássico e eu aprimorei um pouquinho mais colocando ali a questão do atirador esportivo, que também tem arma para defesa pessoal. E já também tem calibre restrito e calibre permitido. E depois a gente vai desvendar a respeito das questões administrativas. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeiro contato, advogado. E daí tu esclarece exatamente o que aconteceu, né? Não pode deixar nenhuma... Cara, fala a verdade. Advogado ali é o cara que vai ser o linha de frente que vai te defender. Fala a verdade. E imagina assim, então.
Tu falou exatamente o que aconteceu, né? A Mévio falou exatamente o que aconteceu com o seu advogado, daquela forma ali, dessa mesma dinâmica. Qual que vai ser a instrução do advogado? Pode falar para o delegado. Pode falar. Não Uhum. precisa manter em silêncio. Fala, e quando falar, descrever exatamente a situação. Por quê? E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Por quê? Uhum. Porque existem provas. Teve prova de informante, na verdade, né? Esposa e filhas não são consideradas como testemunha, porque existe uma afinidade parentesco ali, mas são Uhum. informantes, ok? Presenciaram os fatos. E provavelmente a casa de Mévio tinha bastante câmeras, digamos que tivesse muitas câmeras, então tá tudo gravado, as Uhum. circunstâncias estão bem denunciadas. Fala a verdade. Tu vai ser Perfeito. conduzido. Daí falou isso para o advogado vai dizer: não, ok, chama a polícia. Segunda coisa, chama a polícia militar. A polícia Uhum. vai até o local, obviamente, e quando você chama a polícia para noticiar determinada situação que aconteceu envolvendo, né, envolvendo o Mévio ali, Mévio chamou a polícia para noticiar essa situação em si, envolvendo ele. Não Uhum. houve flagrante mais, porque o flagrante já foi quebrado. Não teve Por estado de quê? flagrante. Quando você já fala que, olha, de fato aconteceu um resultado morte aqui, e esse resultado e nada mais foi do que eu defender minha família. Então, em tese, eu pratiquei uma determinada conduta e eu estou aqui para noticiar vocês. Então, quando eu falo, eu comunico, morre o flagrante. Morre flagrante. Oh, isso eu não sabia, cara. Eu achei que. E daí, se eventualmente for considerado uma prisão em flagrante, ela é uma prisão ilegal e É merece ser abuso de relaxada. autoridade. É abuso de Exatamente. autoridade. Então. Cara, isso eu não sabia. Isso foi Sim. bem esclarecedor. Porque, Quando você se entrega, já não existe mais flagrante. ah, porque existe, né? Existe algumas coisas que a gente ouve por aí, né? Ah, não, cara, chama a polícia, mas vaza, aparece depois de 24 horas, para evitar a prisão em flagrante. Então não existe isso. Se eu noticiei, Não, não. se eu Se comuniquei, você já. não tem. E se eventualmente tiver uma prisão em flagrante, ela é ilegal, então ela vai ser relaxada. Mas não Perfeito. exime, a depender da circunstância, não exime do delegado, né, fazer o Uhum. requerimento para o juiz pela uma prisão preventiva. Mas Sim. isso sim, quem não é primário, quem já Uhum. se dedica à atividade criminosa, enfim, uma série de situações, de Tem, circunstâncias que serão avaliadas. tem outras coisas que subsidiam Mas, esse pedido do mas isso cara. já não nos interessa muito aqui, né? Porque é Sim. mais a Não, questão aqui da é defesa. isso. Aqui é realmente para a pessoa que está dentro da lei. A ideia são as pessoas que estão dentro da lei e que eventualmente precisaram utilizar de uma arma de fogo para defender sua família. Perfeito, cara. Exatamente. Eu vou te trazer uma pergunta aqui, mais uma Pode falar. pergunta. Uhum. Tem, às vezes, principalmente os mais emocionados, cara. Eu digo assim que no clube a gente às vezes encontra aquela pessoa mais emocionada no tiro que agora, principalmente o cara que começou, né? Geralmente o cara teve o primeiro contato com a arma de fogo, daí já se acha o super-homem e fala umas bobagens, daí depois ele vê que não é bem por aí. Mas tem aqueles caras emocionados que acabam dizendo assim, cara, pulou no meu muro, já tá com bala. Eu particularmente, já conversei contigo no privado, eu sou daquele que vou utilizar do máximo de tempo possível que eu tenho para depois fazer algum tipo de reação, né? Então a pergunta foi a seguinte: entrou no terreno, já é legítima defesa ou só se configura se o cara adentrar na casa? Como que a gente poderia responder isso? Sim, sim. Cara, por si só não, né? Uhum. Infelizmente, por si só não. Porque assim, ó, o artigo ali, o conceito é bem claro, né? Do artigo 25. Só se configura quando se deparar com uma injusta agressão atual ou prestes a acontecer, né? Uhum. Mas assim, se porventura, né, o cara entra na tua casa e daí tu tá lá no terreno, no terreno como um todo ali, né? Uhum. E ele vem com uma arma diretamente direcionada para ti. E tu sabe que se de alguma forma ou é a tua vida ou a dele. Ao Uhum. meu ver, isso se configura legítima defesa se eventualmente tu tiver que cessar essa injusta agressão. Mas Uhum. agora, assim, tu tá lá dentro da tua casa e o cara invade o teu domicílio, né? Invade a tua residência ali. E daí tu tá pela janela avistando isso.
em tese não se configura legítima defesa. Tu não sofreu uma injusta agressão, mas tu está observando que talvez possa acontecer. Mas depois, quando tu realmente estiver de fato na tua frente, entendeu? Uhum. Então, Então, assim, tem que existir muitas circunstâncias, né? Circunstâncias. Por si só, não. Mas se eventualmente ele vier te agredir injustamente, assim, de uma forma desproporcional, não existe outro meio a não ser processar essa injusta agressão, né? Da melhor forma. poderíamos colocar um parênteses assim: eu pegar o cara de surpresa não seria uma boa, vamos dizer assim, a partir do momento que ele. Claro, a gente Só pensa. repete, Diego, deu uma cortada aqui, perdão. Só repete Não, novamente ali. perfeito, vamos dizer assim. Então, enquanto o cara tá só no meu terreno, enquanto ele não me vê, vamos dizer assim, ele não está sendo uma ameaça para mim. Exatamente. Agora, se ele já está forçando a minha porta, se eu já identifiquei que o cara tá com más intenções, daí ali já começa a ficar um pouco mais fácil de defender o uso da legítima defesa, né? Exatamente. Perfeito. Contribui mais, na verdade, né? Porque a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar o advogado também, né? Aquela famosa frase, me ajuda a te ajudar, né? Exatamente, porque, pô, muita gente pensa, o advogado é um super-herói, né? Mas não é bem assim. Não, perfeito. Então, a dica aí, galera, usem o bom senso, né? Vai ter problema. Depois vai ter até uma pergunta que fala sobre aspectos financeiros. Daí o Dr. Marcos aí vai poder dar um geral dentro do código de ética aí da OAB, mas o que ele pode falar referente a isso. Mas o que a gente sabe que gasta, né? Vai se incomodar. Então, veja se vale a pena mesmo te incomodar por um noia que pulou dentro do teu portão e não quer nada além de pegar alguma coisa ali, enfim, pense Sim. bem antes de que vai se incomodar pra caramba, às vezes não vale a Exatamente, incomodação. porque assim, se existir se a intenção óbvio que né, não é certo acontecer, mas se a intenção dessa pessoa que ele vai lá exatamente para subtrair um objeto, uma bicicleta, algo nesse sentido, não vale a pena se incomodar por causa de uma bicicleta, ao meu ver, né? É muito Perfeito, desproporcional. E perfeito. imagine, pior ainda se esse cara não estiver portando nenhum objeto que ele utiliza para se valer do crime. Então, enfim, Exatamente. são Exato. circunstâncias, né? É, eu já tive uma situação de invasão de terreno aqui em casa, foi justamente, cara, não sei, vou falar especificamente aqui de Joinville, né, que foi onde ocorreu. Dia de reciclagem, passa muito morador de rua, e muitas vezes dependentes químicos, catando as coisas e ficam de olho dentro da casa das pessoas. E daí eu tinha deixado uma caixa de som na garagem e o cara entrou. O cara, né? Eu tô falando o cara de maneira, porque a câmera acabou não pegando. Ele ainda teve sorte da câmera não pegar. E entrou na garagem e subtraiu. Eu percebi 2 dias depois, né? Nem no dia eu percebi, para ser bem honesto com vocês. Então, esse cara eu sei que, imagino que seja um nóia, um catador, enfim, um morador de rua que viu uma janela de oportunidade. Tá todo mundo dormindo, tá tudo apagado. Na época ainda não tinha cachorro de grande porte. O cara simplesmente pulou e subtraiu. Cara, se eu tivesse visto, ia fazer alguma coisa? Ia só dar um susto, na verdade, no cara, mas usar de equipamento só para o cara realmente fugir, né? Agora, usar do equipamento e dar um disparo é muita incomodação. Deus livre. Exatamente. Daí eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só tenho arma no acervo de atirador. Acontece bastante. A gente está com situações aí bem restritivas para pedido de posse. A gente já teve momentos que foi um pouco mais. Os deferimentos foram um pouco maiores, mas ultimamente os pedidos de posse têm sido negados, né? E muitas vezes o cara tem o equipamento para esporte, dentro do atirador esportivo, né? Ele tem o equipamento que ele utiliza para o esporte, e eventualmente o cara não tem na posse, não tem para defesa pessoal. Posso utilizar? O cara entrou na minha casa, o equipamento estava no cofre, mas eu vi que estava funcionando a barra, a porta, eu fui lá e peguei a arma do cofre, do atirador esportivo, municiei, deixei
Aqui, se o cara falei para ele, vaza daqui, estamos em casa, e o cara ainda assim entrou. Posso utilizar? Não é a finalidade, mas bom, ali menciona a invasão em domicílio, né? Eu entendo que, para além da invasão em domicílio, talvez seria uma situação típica de legítima defesa. Perfeito. Para além disso, né? E, assim, poder usar, cara, pode usar um bastão, pode usar uma faca, pode usar qualquer objeto que tiver ao teu alcance, inclusive a arma do servidor atirador. O problema é as implicações que vão vir depois, né? Porque, assim, vamos lá. Agora eu vou explicar uma situação um pouquinho mais técnica, mas eu vou deixar de forma menos detalhada, tá? Vamos lá. Situação de legítima defesa. Não via outro motivo, não via outra alternativa se não utilizar do meu acervo de atirador. Legítima defesa configurada. Ok. Houve um resultado morte, houve um 121, só que daí, no final de tudo, lá no tribunal do júri, ou foi para júri, digamos que foi para júri, tanto na primeira fase quanto para a segunda fase, o conselho de sentença me absolveu. Em tese, eu teria praticado o porte ilegal de arma de fogo, de uso, digamos que seria um uso permitido, né? O artigo 14 ali da lista de desarmamento, o porte de arma de fogo, e, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu cometi o 121. Só que existe um princípio chamado princípio da absorção, que é no direito penal, em que o crime menor ele é absorvido pelo maior. Então, o crime de arma de porte ilegal ali, de arma de fogo, ele já não vai subsistir, porque eu já fui absolvido lá pelo crime de homicídio. Só que agora tem as implicações administrativas. Daí sim, daí é uma discricionalidade do delegado de polícia, da Polícia Federal, né? Sim, ele pode caçar o CRAF, pode caçar o CR, daí a arma vai ser apreendida, vai ser levada para a perícia, e 99% das vezes eu posso perder o meu armamento. Caramba. Porque a finalidade é outra, né? E daí isso é uma discricionalidade do delegado em si, entendeu? Então, vamos dizer assim, que aí vou ter que contar com a sorte, do bom senso do delegado. E eu, infelizmente, eu já vi CAC perder. Infelizmente. E justamente numa circunstância de legítima defesa. Putz. Então, daí, aí, galera, cara, aguardar um tempo aí, a reabilitação criminal, se for o caso, e posteriormente tu pode tentar novamente tirar o CR de novo, e enfim. Isso, claro que vai demandar um tempo, né? E também, obviamente, que vai demandar de técnica advocatícia no futuro. Por isso que as coisas não são tão simples assim, entendeu? Daí já responde, talvez, em parte, a pergunta lá do porquê que a defesa é cara e tudo mais, porque existe, mesmo sendo ilegítima defesa, né? Entendi. Aqui tem uma outra pergunta que era muito parecida com a outra, né? Tem arma de defesa e também de atirador esportivo. Na hora da ocorrência, acabei usando do acervo de tiro esportivo. Qual a implicação? Aqui é um pouquinho mais tranquilo, porque eu só me confundi na hora de pegar o equipamento, ou não? Porque eu já tinha uma arma na posse, eu poderia utilizar ela, já era para essa finalidade, mas as duas ficam no mesmo local, acabei pegando do tiro esportivo em vez de pegar da defesa. Cara, é a mesma situação, tá? É a mesma situação. Mas um pouquinho mais fácil ou não vai? Talvez seja ali passível de reversão, né? A depender das circunstâncias em si. Mas eu te digo que talvez um 96% de ser a mesma situação do que o primeiro caso. Perfeito. Esse é o primeiro caso. E daí... Não, pode prosseguir. Eu já ia falar uma outra situação, mas daí a gente deixa no momento oportuno. Tá. Pode prosseguir. Hoje, a maior parte dos atiradores esportivos são homens, né? Uma grande maioria, pelo menos que a gente vê no clube lá, a maior parte são homens. Tem mulheres? Sim, tem. Só que, em eventual circunstância de legítima defesa, eu estava longe do equipamento, minha esposa estava perto do equipamento, e ela precisou utilizar da arma, que estava registrada no meu nome, para legítima defesa. Ou então eu não estava em casa e ela sabe onde fica o equipamento. Ela
estava dentro de uma invasão de domicílio, vamos deixar sempre mais focado na questão da invasão de domicílio, que é realmente explícito uma situação em que você tem que fazer alguma coisa, né? E ela pegou a minha arma para legítima defesa. Isso fica dentro do aspecto de configurado legítima defesa, mesmo o equipamento não sendo dela? Naquela circunstância, sim. A legítima defesa lá, ela vai ser absolvida pelo 121 do homicídio. Legítima defesa, cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser essa arma do atirador esportivo, pode ser até mesmo uma arma de posse para uso pessoal, pode ser uma faca, pode ser qualquer objeto que cessou em justa agressão é legítima defesa. Esse ponto. Não tem muito, então, nem conteste. Agora, a questão é que vem depois, né? Porque, assim, a arma está no teu nome, né? Tecnicamente, tu teria que ter uma cautela em deixar essa arma em exposição. Obviamente, com uma situação de emergência, tu vai utilizar. Mas a implicação que vem depois é, para a esposa, né? Ela não vai responder pelo porte ilegal de arma, porque vai ser absorvido, como falei, pelo 121 ali. Então, ela só vai responder pelo 121, se for, e como é caso de legítima defesa, ela vai ser absolvida, ponto. Agora, para quem tem a posse da arma que está no nome, né? No caso, ou o atirador, ou alguém que tem a posse para defesa pessoal, isso vai implicar, além da fase administrativa, talvez, no crime de omissão de cautela, que é do artigo 13 ali do Estatuto de Desarmamento. Porque não teve as cautelas necessárias para guardar a arma de uma forma efetiva. Eu guardei, só que eu compartilhei a senha com a minha esposa. Mas aí, assim, pode entender que se configura como omissão, né? Caramba, eita Esse coisa. É o fato. Então tá, deixa eu ver se eu tenho mais algo. Tenho mais aqui, essa daqui já foi. Legal, aqui, ó. Eu tenho arma de calibre permitido e outra de calibre restrito. Qual dá menos dor de cabeça? Essa foi a pergunta. Certo. Tá. Ou numa situação de legítima defesa, as duas se equiparam. Situação de legítima defesa, as duas se equiparam. Isso sem conteste. Isso. Daí... Está registradinha certinho e sem conteste. Agora, a gente talvez só fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho que é interessante expor para o pessoal aqui, só para ter um conhecimento, né? Digamos o seguinte, atirador esportivo comprou uma arma de uso restrito, de calibre restrito, antes do decreto 2023 lá, que daí era de praxe ali, né? G2C 9mm, eu acho que quase todo mundo comprou. Isso não foi a partida ali, né? Ok. Aí ele sai do clube, só que a finalidade dele é o tiro esportivo. Ele não pode usar ela municiada no caminho para casa. Mas se eventualmente ele deixou pelo menos ali municiada com umas 3 munições, e ele foi parado numa blitz, e a polícia quis averiguar o carro ali e constatou essa arma municiada, e daí a polícia implicou e ele foi, naquele momento, houve a situação de flagrância. Nesse momento, por ter uma prisão em flagrante, ele vai ser conduzido para a delegacia. Vai estar preso. Só que a arma é de uso restrito, de calibre restrito. Ele não vai conseguir sair pagando fiança. Não vai conseguir sair pagando fiança. Ele vai ficar lá preso até que haja uma audiência de custódia. Agora, se fosse uma arma de calibre permitido, ele conseguiria sair ali de flagrância, depois conduzido para a delegacia, pagando a fiança que o delegado vai arbitrar. Essas são as implicações. Certo. Mas assim, mesmo eu estando com a documentação, mesmo estando com as guias, tudo, mas a condição do armamento é que estava... certo. Porque daí já é um porte legal já, né? Porte legal já se configura. Perfeito. No artigo 14, se for permitido, e no artigo 16, se for restrito. Daí não tem fiança, daí tem que esperar a audiência de custódia. É a audiência de custódia que precisa ser feita em até 24 horas, não? É a audiência de custódia, é isso aí. Perfeito. Então, tá. Então, pelo menos não, mas provavelmente vai dormir na cadeia, então. Vai dormir. Vai ficar na cela da delegacia, né? Deu uma travada? Eu não ouvi, deu uma travada aqui. Vai ficar na cela delegacia daí, então. É isso aí. Eita. Então, galera,
Muita atenção, muita atenção. Não existe mais o porte de trânsito agora Mas é assim, desmunicipado. agora só fazendo uma observação aqui, né? E daí, claro, é um ponto pessoal meu aqui, né? Uhum, Esses dias faz um tempinho já, eu assisti um vídeo no Instagram, né? uhum, De um atirador vindo do clube, obviamente, a arma estava municiada, mas 3 munições, né? Ali no carregador. E, uhum, infelizmente, houve a prisão em razão disso. Assim, ao meu ver, tá? Ao meu ver, eu acho totalmente desproporcional e é um destrabalho, assim, né? uhum, Para a polícia como um todo, né? E, claro, não estou criticando o trabalho de ninguém, obviamente que tem que ter um patrulhamento extensivo, tem que ter, obviamente, a lei ela tem que estar de acordo com a lei, né? Mas, uhum, assim, são circunstâncias, sabe? É a uhum, mesma uhum, coisa que tu até cito aqui o exemplo do advogado que falou isso, né? É a mesma coisa querer prender sei lá, um entregador de iFood com uma moto que está com o documento atrasado. uhum. Ao meu ver, não faz sentido. Enfim, só um comentário, e até eu acho que é bom ter esse conhecimento aí. Entendi. Daí, na verdade, aí entra a questão do bom senso do delegado, bom senso do juiz e da pior das hipóteses não, e também uma ajuda do advogado para nesse convencimento, né? Então, que Exato, entendi. exatamente. Cara, a penúltima pergunta aqui. Fui agir em legítima defesa e, nesse caso, fui conduzido para a delegacia. Não esqueci de ligar para o advogado ou não tinha advogado criminal ainda. Então, a primeira recomendação foi acionar o advogado, daí ele vai te dar orientação. Não encontrei o advogado não atende o telefone, o advogado deixou a bateria acabada do celular dele e fui conduzido para a delegacia. O que fazer até eu conseguir contato com o advogado? O que falar para Assim, o delegado? sim, sim. Bom, daí nesse caso, né, o advogado não sabe as circunstâncias, não sabe o que aconteceu e não tem nem como instruir, né, não tem nem como receber uma instrução. A recomendação é que permaneça em silêncio. Permanece em silêncio, então, Permaneça em silêncio até conseguir contato com o advogado. até conseguir, porque isso é um direito de alguém que está sendo flagranteado, né? E, Uhum, obviamente, se nessas circunstâncias ali tu ligou para a polícia, ainda assim tu também tem um direito de silêncio perante a polícia. Mas é óbvio uhum, que tu vai ser conduzido até o delegado na delegacia para explicar a situação. E lá o uhum, delegado vai perguntar: o senhor tem um advogado? O senhor tem direito a advogado? Então, é prerrogativa também do advogado ser acionado, se eventualmente ele já tiver, e daí o uhum. delegado tem que aguardar, né? Pelo menos é assim na prática forense, de aguardar a chegada do advogado para o conduzido receber as instruções. E daí, por exemplo, vou colocar o meu nome e o teu nome aí para ficar mais fácil elucidar para a galera. Eu conheço o Dr. Marcos, eventualmente precisei usar em legítima defesa, tentei ligar para ele estava no banho, sei lá, qualquer coisa, bateria não arriou, não atendeu o telefone. Daí, lembro que conversei uma vez com o Dr. Marcos, ele disse, tá, não, vou ligar para a polícia, não vai ser mais flagrante, olha, aconteceu isso, agir em legítima defesa, enfim, tem um corpo aqui, tem um possível óbito aqui. Aguardei a polícia chegar, fui conduzido, mas só falei isso, não dei detalhes, nada. Só falei isso porque lembro que conversei com o Dr. Marcos, que não era para falar muito, só aciono. Cheguei lá no delegado, ele vai dizer, você tem direito a advogado, não sei o que, eu simplesmente digo para ele, não vou falar nada até entrar em contato com o meu advogado, já tentei ligar para ele, no momento ele não me atendeu. Quanto tempo eu posso aguardar? Existe um limite, assim, não, em até 2 horas tu tem que falar com o teu advogado, ou até amanhã de manhã, durmo lá na paz, pelo menos, vamos dizer assim, e vou Uhum. ficar tentando advogado. Existe isso de um tempo? Como que funciona? Cara, a ideia é que não passe muito tempo, né? A ideia é que não que seja isso meio que de imediato, né? De alguma forma, a ideia é que você contate o mais rápido um advogado para Uhum, seguir até lá para acompanhar essa situação, né? A uhum, condução. Então, isso também vai depender muito da boa vontade, do bom senso do advogado ali, né? Do uhum, delegado, perdão.
Certo. Enfim, cada delegacia tem uma dinâmica ali, né? Mas a ideia é, cara, não demora muito, tá? Tenta de alguma forma acionar, se não tiver o Dr. Marcos, provavelmente algum outro de confiança vai ter, né? Vai chegar lá e vai te ajudar, vai te salvar, digamos assim. Perfeito. Então eu já tenho uma tarefinha de casa, conhecer um outro advogado criminalista, para deixar na. Caso a primeira opção não me atenda, eu tenho a segunda opção. Então é isso. Exatamente. Já deixa já na. Então, doutor Marcos, me arrume mais uma amizade aí de advogado criminalista, por favor. Certeza, já te indico uns dois já. Perfeito. Deixar aqui na agenda do celular. Cara, daí agora a gente. Infelizmente, né, o esporte do tiro não é um esporte muito barato, mas ainda assim tem uma galera que deixa de fazer algo para atirar. Então, essa pessoa realmente ela trabalha ali com salário contado, enfim, e precisou da legítima defesa e se deparou com custos altos, né? Então, é interessante que essa pergunta, eu lembro de quem foi, é do Thiago, e ele é estudante de Direito também. Porque mesmo sob condição de legítima defesa, o custo é alto para se ter defesa do advogado. Não sei até quantos que tu pode falar assim, varia de X a X, se tu puder falar, eu tenho essa curiosidade também, eu não sei. Sim, não, eu posso falar porque a OAB, ela tabela os preços, né? Ultimamente eu uso a minha tabela, mas eu vou até abrir aqui para não falar a respeito das minhas tabelas, dos meus valores, mas eu vou pegar como parâmetro aqui a tabela da OAB-SC aqui, né? Bom, mas assim, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, né? Que não é o fato, legítima defesa, não é simples assim alegar uma legítima defesa. É uma tese, é uma das teses. Obviamente que, na maioria dos casos, eu digo que talvez 95%, existe um bom êxito ali, a depender das circunstâncias, né? Mas não é assim, delegado, eu atuei em legítima defesa, eu não preciso ser investigado. Não, tu vai ser investigado. Teve um resultado de morte, alguém morreu, teve uma materialidade, e existiu uma autoria. Então, tem meros indícios de materialidade e autoria, que é o suficiente para responder um processo crime. Ponto. A investigação, ela apontou isso. Ok, daí vamos continuar ali a questão do Mévio, né? Daí Mévio foi para a delegacia, foi indiciado, foi solto porque não configurou flagrante, e daí o juiz entendeu que Mévio, ele é primário, tem bons antecedentes, ele não responde, não se dedica à atividade criminosa, tem endereço fixo, residência fixa, ocupação lista, foi solto, está respondendo em liberdade. Beleza. Agora, a partir dali, vai ter uma investigação, vai ter um inquérito policial. E nesse inquérito policial, que é a fase investigativa, eu tô passando aqui um pouco mais rápido, tá? É necessário que também a defesa acompanhe. Então, já é um processo ali que vai durar em torno de 30 dias. Como o Mévio está solto, né, recebendo liberdade, a praxis é que termina em 30 dias sem investigação. E daí, a partir dali, o delegado vai fazer um relatório e vai dizer, olha, existe autoria e materialidade, mas fica a critério do Ministério Público ofertar a denúncia, em razão das circunstâncias. O Ministério Público vai ofertar a denúncia, até mesmo para apurar esses fatos daí na fase do contraditório ali, né, que daí já é a fase das provas, que daí já é o processo criminal. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, a legítima defesa necessariamente vai se transformar num processo, ou às vezes o delegado o Ministério Público nem entra, porque ficou bem evidente ali. Ou sempre tem um processo? Sempre tem um processo, cara. Eu digo para ti que talvez ali na pior das hipóteses vai ter um processo ali, sabe? Vai ter uma investigação. Isso é investigação inevitável. Vai ter. Até porque eles têm que apurar detalhadamente essa situação, essas circunstâncias. Vão ter que ouvir prova. Ainda mais nesse caso específico, né? Como eu citei a questão do Mévio ali, é uma questão que não teve testemunho ocular. Só teve informantes. Que foram as filhas do Mévio e a esposa e as câmeras, né, obviamente. Mas não teve uma testemunha que não tem uma relação íntima que disse, não, olha, de fato, ele agiu ali. Não é uma situação de rua, né, que tem uma testemunha ocular que presencia ali. Não.
teve só aquela descrição ali que eu te falei, possível, talvez, né? Mas supostamente de forma unilateral. Então, vai ter aí uma fase investigativa e vai ter um processo criminal aí. Vai rolar. Perfeito. E daí, nesse caso, como trata-se de um suposto, né? Um suposto, não estou dizendo que é uma intenção porque foi legítima defesa, mas um suposto crime contra a vida, né? Então, já é a competência do tribunal do júri que vai julgar isso aí. Então, o tribunal do júri ele tem duas fases. Tem a primeira fase, que ele vai apurar ali as provas que foram produzidas na fase investigativa, e daí, nessa primeira fase, pode acontecer várias situações. E daí eu vou explicar especificamente nesse caso de legítima defesa ali, né? Pode acontecer duas situações. O juiz ele pode dar uma sentença de absolvição sumária, daí sim, é uma absolvição sumária, não vai para o conselho de sentença, que é a segunda fase do júri. Ele pode pronunciar, porque não ficou bem declarada ali a materialidade, o indício de autoria, mas que não é o caso, se for o caso aqui é um caso de absolvição sumária mesmo, né? Porque a legítima defesa é uma das causas de absolvição sumária, e principalmente na primeira fase do júri, ou ele pode ser pronunciado, porque daí o MP entendeu, olha, beleza, legítima defesa, mas nesse caso em si aqui, a gente precisa que o conselho de sentença julgue essa situação, né? Não um juiz natural, não um juiz da técnica, mas os juízes da causa, que são pessoas do povo que vão julgar esse fato. Então, daí já vai para a segunda fase do tribunal do júri, que daí é a questão dos debates, e daí é algo que tem que trabalhar muito bem. Então, assim, não é simplesmente alegar a legítima defesa. Existe todo um trabalho técnico, existe todo um desenrolar técnico, né? E existe fases do processo, existe produção de prova. Então, eu digo para ti que talvez, nesse caso, é uma das situações mais caras que existem na advocacia criminal. E daí, falando agora da tabela da OAB, uma legítima defesa sai em torno de quanto hoje? Deixa eu só ver se eu consegui abrir aqui. Deixa eu só tentar abrir aqui a. Espera aí. Eu não digo, tipo assim, não é pela legítima defesa em si, mas vamos pensar como um processo penal, né? Um processo criminal. De competência do júri, especificamente, né? E como eu te falei, se trata-se aqui de um suposto crime, né? Doloso contra a vida. Então, assim, ó, até como o júri tem duas fases, né? Como eu te falei ali, o júri tem duas fases, né? O primeiro processo, que é o processo até uma decisão de pronúncia ou impronúncia, se for uma decisão de impronúncia ou um caso de absolvição sumária, né? Nesse processo em si, a tabela ela coloca como R$20 mil. E se piora, e se vai para se não tem absolvição primária, vai para quanto? Daí, se não tem uma absolvição sumária e vai para o conselho de sentença, daí é mais R$25 mil. Então, meus amigos, tratem de pensar bem em usar a legítima defesa, que a gente parte de uma brincadeira de R$20 mil e pode chegar a 55 mil reais. Só deixando claro, tá? É a tabela da OAB Santa Catarina, não é os meus valores aqui, tá? Então, não estou fazendo nenhum merchan para mim. É bom esclarecer, né? Sim, tem o código de ética, eu sei que existe código de ética da OAB, que não pode propaganda, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, só para deixar claro, essa foi uma tabela orientativa da OAB Santa Catarina, e ele está trazendo aqui para a gente ter uma noção de valores, pode variar isso daí um pouquinho para cima, para baixo, sei lá para onde que pode variar, mas para ter uma referência. Então, pensem bem, além de ser uma vida, por menos agradável que seja essa vida, mas tem a questão monetária também aí, que pode pegar, no caso, legítima defesa. Doutor Marcos, as perguntas que eu tinha eram essas, a gente já está aí com 50 minutos praticamente de vídeo. Eu gostaria aí de deixar suas considerações finais, mas antes disso, queria agradecer, muito obrigado pela tua disponibilidade, sei que a agenda é corrida, a gente já tinha conversado sobre isso, acho que umas 3 semanas atrás, e a agenda estava conflitante aí, então muito obrigado pela sua disponibilidade e esclarecimento, aprendemos muito contigo aí, e agora deixa aí para suas considerações finais. Perfeito, Diego. Eu também estendo o teu agradecimento aí.
fico muito agradecido aí, né? Muito importante. Na verdade, sempre uma honra aqui passar esse tema aí que, para mim, né, que atuo na advocacia criminal, é tão importante. E, bom, considerações finais, eu penso que sempre é bom, né, manter sempre a cautela, e se for para agir, mais haja sempre numa questão de extremidade ali, né, não existe uma outra alternativa, a não ser cessar aquela injusta agressão de uma forma moderada, né, e tomem muito cuidado, e sempre, se possível, né, na maioria das vezes, antes de mais nada, antes de depor em alguma delegacia, antes de chamar a polícia, sempre contato o advogado de confiança, e, no mais, desejo sucesso aí a todos, e um bom dia, boa noite e uma boa manhã para todo mundo, que Deus os abençoe constantemente. Perfeito, então. Estivemos aí, então, com o Dr. Marcos Bittencourt. Gente, muito obrigado aí por vocês que acompanharam. Não deixa de seguir o canal, dar o seu curtir, seu compartilhar. Contribuam aí com a divulgação de conhecimento aí no nosso canal. Muito obrigado, Dr. Marcos. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. E até a próxima. Tchau, tchau.